Fala, tudo certo? Eu sou Randall Bergamasco e seja muito bem-vindo ao canal Mundano. Vocês acharam que tinha se livrado do nosso quadro 10 fatos, né? Não se livraram não, ele tá aqui de volta, a gente sabe que é um quadro que o pessoal gosta muito e hoje falaremos de uma língua europeia falada no centro da Europa, muito curiosa. Falaremos 10 fatos sobre a língua húngara. Segura a audiência aí, porque antes, recadinho da Supermente e seus flashcards de bandeiras. Tá aqui, gente, bandeiras não oficiais. Tá aqui as bandeiras da Europa. Também tem dos estados e cidades brasileiras. Tem aqui das bandeiras da Ásia, tudo separado por continente, tá? Da América do Sul e Oceania, África. Vai lá, gente, ó, tá o link na descrição. Você pode comprar esse kit aqui inteirinho. Ele é mais barato que você pensa, com certeza, viu? Vai lá e dá uma olhadinha. Então, 10 fatos sobre a língua húngara, mas antes, roda a vinheta. Primeiro fato, a língua húngara, ou húngaro, ela é uma língua urálica, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, tá? Falada por cerca de 17 milhões de pessoas no mundo, inclusive a língua urálica com mais falantes no mundo. Ela é língua oficial na Hungria, mas ela é falada minoritariamente na Áustria, Croácia, Romênia, Sérvia, Eslováquia, Eslovênia e Ucrânia. E desde 1949 ela é regulada pelo Centro Húngaro de Pesquisa de Linguística da Academia Húngara de Ciências. O nome está embaixo na legenda em húngaro. Eu nem vou tentar falar isso, tá, gente? Eu não sei falar nada de húngaro. Pois é, mas esse instituto, a sede fica em Budapeste, a capital da Hungria. Vamos lá, então, segundo fato, apesar de ela ser falada basicamente na Europa, logicamente não contando os imigrantes em outros países pelo mundo, né, gente? O húngaro ele não pertence ao grupo das línguas indo-europeias, que é a origem da maioria das línguas faladas em todo o continente europeu, porque o seu ancestral ele surgiu ali próximo dos montes Urais, por isso línguas urálicas, ali na fronteira da Europa com a Ásia. E graças a movimentos migratórios daquela região, ele foi levado até o centro da Europa e sofreu alterações, houve mudanças, sofreu influências. Galera, só para ficar um pouco mais claro, eu vou ter que fazer um vídeo sobre isso qualquer hora. A gente chama de famílias linguísticas, línguas que elas vêm do mesmo antepassado em comum. Por exemplo, o português, o espanhol, o alemão, o dinamarquês, o italiano, mesmo o grego, todas essas línguas europeias ela vêm de um antepassado em comum que é hipoteticamente chamado de proto-indo-europeu, tá? Depois as populações elas foram se espalhando, sofreram outras influências ou ficaram isoladas e as línguas se alteraram, tá? Para formar as línguas que são hoje. É uma longa história, estou tentando resumir ao máximo. E é a mesma coisa que acontece aqui com o húngaro, que é uma língua urálica, tá? Ela e as outras línguas urálicas vêm de uma língua hipotética que é conhecida como proto-urálico. Será que ficou claro? Eu espero que sim. Terceiro fato, as línguas não indo-europeias faladas na Europa são o maltês, que é uma língua afro-asiática, assim como o árabe, tá? O georgiano, que é uma língua cartevélica, o turco, que é falado ali no setor europeu da Turquia, tá, gente? Que é uma língua túrquica ou turcomana. E além do finlandês, o estoniano e o húngaro, que são línguas urálicas, tá? Então, apesar da Hungria, que é onde a língua oficial ela está rodeada de países que falam línguas indo-europeias, o húngaro não é uma língua indo-europeia. Quarto fato agora sobre a escrita do húngaro. O húngaro ele usa uma versão do alfabeto latino. Na verdade, é o alfabeto latino usado na língua, que é conhecido como alfabeto húngaro. Ele tem 26 letras do alfabeto latino básico, além de 5 letras com acento agudo, 2 letras com trema, 2 letras com acento agudo duplo, 8 letras compostas por 2 caracteres e uma letra com 3 caracteres. Eu vou deixar um texto em húngaro para vocês aí, rapidamente. Dê uma olhadinha rápida, vocês podem perceber que para um falante de português, um texto em húngaro é incompreensível e a gente consegue identificar aí pouquíssimas palavras. Isso quando a gente consegue identificar alguma coisa, tá? É isso. Quinto fato, até o século X, o húngaro era comumente escrito como escrita própria, que era conhecida como antiga escrita húngara ou runas húngaras. Ela é originária das antigas escritas turcomanas, tá, gente? Usadas ali no centro da Ásia. As runas húngaras, elas tinham 41 letras e símbolos próprios para números. Não usam os caracteres indo-arábicos que a gente usa hoje por aqui, tá, gente? E apesar de ela ter sido usada até 1850... em algumas regiões da Hungria ali, da Romênia,
O alfabeto latino ele foi imposto, tá, gente? De fato, lá no século X, faz bastante tempo, pelo rei Estevão I da Hungria. Então, ali na Idade Média. Parou. Já que parou, aproveita, desce aí e deixa um gostei nesse vídeo. E se você não fez isso ainda, como você não fez isso ainda para ajudar a gente, por favor, inscreva-se no canal, ative o sininho para você receber notificações de novos vídeos. Se é um assunto que você gosta, se você não gosta, você escolhe se você assiste ou não. E para quem quer ajudar financeiramente o canal, tá aí o Pix, qualquer valor, quando você quiser. Se você quiser, você não tem obrigação nenhuma de doar, mas mesmo assim eu quero agradecer todo mundo que ajuda a manter esse projeto financeiramente no ar, tá? Já fez isso? Vamos continuar o vídeo. Sexto fato, esse fato é bom. A gente já disse que o húngaro é uma língua urálica, só que ela pertence a um grupo linguístico dentro da família das línguas urálicas, que é conhecido como fino-úgrico. Dentro do grupo das línguas fino-úgricas também está o finlandês e o estoniano. Lanço uma pergunta: se eu colocar numa sala um húngaro, um finlandês e um estoniano, os três de línguas do grupo fino-úgrica, eles conseguem se entender? Eu vou responder para vocês. Na verdade, o finlandês e o estoniano conseguem, que são línguas com um certo grau de inteligibilidade mútua, só que o húngaro não vai entender nada que ambos estão falando. Apesar de serem línguas fino-úgricas, como as línguas se desenvolveram, a distância geográfica das regiões que elas se desenvolveram, deixaram essas três línguas muito distantes. Aliás, na verdade, o estoniano e o finlandês em relação ao húngaro, elas podem ter alguma semelhança no léxico ou na estrutura, só que não, gente, não são línguas. O estoniano e o finlandês não são línguas mutuamente inteligíveis com o húngaro, ou seja, um finlandês e um estoniano não conseguem entender o que um húngaro fala, logicamente, se eles falarem só suas línguas nativas, né? Sétimo fato, tá, Randall, então o finlandês e o estoniano, você disse que eles são distantes do húngaro. E quais são as línguas mais próximas do húngaro? Olha, gente, as línguas mais próximas do húngaro são duas línguas faladas na Sibéria, é o Khanty e o Mansi. Essas línguas têm vários dialetos inteligíveis entre si. Alguns linguistas até consideram essas duas línguas como uma só língua, mas devido também à distância, tanto temporal quanto geográfica, essas línguas têm alguma semelhança sim no seu léxico, na sua estrutura com o húngaro, só que também não são mutuamente inteligíveis com o húngaro, tá, gente? Então, na verdade, mesmo dentro da família das línguas urálicas, não há língua muito próxima do húngaro, assim como acontece, por exemplo, com o português, o espanhol, ou, sei lá, o inglês e o frísio ou o holandês, tá? É isso. Oitavo fato, o nome Hungria provavelmente vem de um termo túrquico, o termo Ogur, se a gente colocar em alfabeto latino, que era o nome de uma aliança de tribos húngaras e búlgaras. O Ogur significa 10 flechas ou 10 tribos. O nome húngaro vem do mesmo termo e ele aparece em português pela primeira vez no século XVI, para ser exato, em 1512. E a gente pode ver também pessoas chamando os húngaros de magiares. É a mesma coisa, tá, gente? Só que magiar é muito mais próximo da autodenominação dos húngaros, como eles se autodenominam. Aliás, Hungria em húngaro é isso daqui que você tá vendo. Pronuncia-se mais ou menos como Magyarország, Magyar húngaros, ou húngaro, tá? Zag é reino, terra ou país. Então, Magyarország significa terra ou país dos húngaros. E é isso. Nono e penúltimo fato, durante a história houve aí acalorados debates sobre a origem da língua húngara. Alguns linguistas diziam que ela era uma língua turcomana ou túrquica, próxima ali do turco, e outros falavam que ela era uma língua urálica. Então isso fomentou sim um enorme debate acadêmico que é conhecida historicamente como a Guerra Úgrica-Turca, mas não tem nada a ver com guerra em si, mas esse debate de ideias sobre a origem do húngaro. Só que após longos debates, a hipótese urálica ela se mostrou mais sólida, principalmente graças aos trabalhos de um linguista alemão, o Josef Bundens, e hoje é consenso linguístico que o húngaro é uma língua urálica que recebeu influências de línguas turcomanas, tá, gente? Então é isso. E para a gente fechar, você já sabia que há um livro escrito originalmente em húngaro
que já ganhou um Prêmio Nobel de Literatura. Em português, o livro é conhecido como Sem Destino. Eu vou colocar aqui em húngaro, gente, como ele é conhecido. Não vou tentar falar isso. Eu até tentei falar o nome do país, mas esse não vou tentar. Ele foi escrito por Ingrid Kertész. Ele foi lançado em 75, só que ele ganha o Nobel de Literatura apenas em 2002. Para quem quiser saber mais, tem um filme húngaro mesmo, de 2005, que é baseado no livro. Ele tem o mesmo nome na língua local, e vocês estão vendo aí. Só que ele foi lançado em Portugal também com o nome de Sem Destino, e no Brasil ele foi lançado com o nome Marcas da Guerra, tá? Então, tá aí essa interessante e até certo ponto misteriosa língua, o húngaro, uma língua urálica falada na Europa. E chega ao fim mais um vídeo do Mundano. Eu gostaria muito de agradecer se você chegou até aqui. Mais uma vez eu peço, siga a gente em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. E se você chegou agora, já lembro que os nossos vídeos são todas as quintas-feiras, às 11 horas da manhã, tá? Então a gente se vê no próximo vídeo do canal Mundano. Um forte abraço a todos, gente. Muito obrigado, até mais. Tchau!